Três gols, movimentação, os melhores da partida. Vamos falar de dois gigantes da colina, dois crias que deram um show contra a equipe do Tombense. E a gente vai analisar aqui com números, com mapas de movimentação. Vamos ilustrar aqui também, eu trazendo um pouquinho de didática do que esses meninos fizeram dentro de campo hoje. Marlon Gomes e Andrei e Marlon Gomes. Então, a partir de agora, tá entrando no ar mais um quadro de análises do nosso Comenta-Léo, e hoje é dia de analisar esses dois crias e o que eles fizeram contra a Tombense, sendo letais e importantíssimos na vitória do Vasco. Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta-Léo, aquele abraço pra você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Pra você que tá chegando pela primeira vez, seja bem-vindo, eu sou o Léo. A gente aqui traz informação, análise, opinião, tudo que envolve o Vasco tá aqui no nosso Comenta-Léo vascaíno e é um prazer tê-lo junto com a gente. Hoje é dia de analisar dois gigantes, eu não vou usar o termo cria somente hoje, dois gigantes, porque o que esses meninos fizeram, estão fazendo nos últimos jogos dentro do Vasco é de se louvar. O Andrei há muito tempo, né? A gente já fala do Andrei aqui que ele joga como gente grande, mas o Marlon Gomes nos dois últimos jogos tem sido uma peça importantíssima. Melhor do Vasco contra a Ponte Preta. Mais uma vez, melhor do Vasco contra a equipe da Tombense. Infelizmente saiu com a dor na coxa, que a gente vai saber durante a semana o que vai rolar. Mas a gente vai analisar esses dois, vamos trazer os números, o mapa de movimentação, tudo que envolve eles, que envolveu eles dentro do jogo, a gente vai trazer a partir de agora. Mas vamos começar trazendo os números. Sempre que a gente diz, né, os números soltos são só números, mas a gente colocando no contexto, a gente pode observar como esses meninos foram importantes. Vou começar com o Marlon Gomes, que jogou 52 minutos. Foi um gol, tá passando aí na sua tela, cedido pelo SofaScore, números do SofaScore, e um gol. Uma pré-assistência, né, que é um passe decisivo, que foi aquele passe que ele dá pro Nenê, que o Nenê joga a bola pra área e o Andrei Santos acaba fazendo o gol. Foram aí 41 toques na bola enquanto esteve dentro de campo, acertou 20 dos 27 passes e teve aí 5 dribles e 1 desarme. Os outros números vocês estão vendo aí na tela. Além da movimentação, que também a gente retirou do site Footstats, como você está vendo aí, as quadradinhas, as bolinhas verdes, que são onde ele se movimentou mais pelo lado direito, mas também fez algumas modificações ali, de indo um pouquinho mais para o meio, buscando recompor ali. Foi um cara importantíssimo. E foi o menino responsável pela puxada de contra-ataque, pela construção ofensiva do Vasco da Gama. Praticamente todos os lances de perigo passaram pelo pé do Marlon Gomes. E na minha opinião, ele se mostrou gigante. Quem já acompanha ele no Sub-20 sabe que esse menino é desse jeito. Ele juntamente com o Andrei eram as duas peças muito importantes. Era o meio campo, né? Aquela trinca de meio de campo que tinha ele, o Rodrigo e o Andrei. E ele sempre fazia essa saída de bola, essa chegada ao ataque. E o Andrei juntamente com ele, os dois juntos conseguem repetir o que fizeram no Sub-20. Pareciam que estavam flutuando. E para mim o Marlon Gomes, se ele tivesse um pouquinho mais de tempo, o Vasco teria feito mais gols. Porque as principais chances de gols do Vasco saem do pé deles. E ele para mim foi o cara de grande movimentação, foi o principal jogador do Vasco dentro de campo, apesar do Andrei ter feito diversos gols. E a gente vai analisar daqui a pouco o Andrei por movimentação. O Marlon Gomes para mim é um gigante. Não tem como tirar esse menino do jogo. A esperança que ele, nas próximas rodadas, ele esteja apto, que não tenha sido nada, que não tenha sido nenhuma lesão grave, que ele possa voltar para jogar já contra o CSA. Porque é importante, deu uma dinâmica diferente, deu uma velocidade que a gente precisava no meio e conseguiu aí fazer com que o Vasco chegasse com mais qualidade ao ataque. Teve diversas chances de o Vasco fazer gol saindo do seu pé e para mim foi o melhor jogador do jogo do Vasco da Gama contra a equipe do Tombense. Eu acho que Marlon Gomes não sai mais desse time do Vasco da Gama. E inclusive, só para deixar aqui claro para vocês, tem um contrato aí até 2024, foi renovado no fevereiro desse ano e provavelmente deve ter um contrato extenso, um pouquinho mais longo, até porque está demonstrando ser uma cria muito, muito importante para o Vasco da Gama. Foi muito decisivo para esse jogo contra a Tombense. E falando sobre Andrei Santos, já estou me empolgando, já estou querendo fazer a dupla Andrei Gomes. Andrei Santos, a gente precisa falar sobre esse menino diversas vezes. Eu já disse que dispensa apresentações, mas hoje foram 90 minutos em campo. Tá passando aí na sua tela os números pelo SofaScore. Foram 2 gols, foram 71 toques na bola, 43 passes certos, um passe decisivo,
um drible, 4 desarmes, os 10 mais números passaram aí na sua tela também. Andrei, diferente do Marlon, teve uma movimentação mais ampla, praticamente dominou o campo todo. Você está vendo passando na sua tela aí também, cedido, retirado do Foot States. Você está vendo que ele movimentou bastante, chegou à área, foi importante no desarme, foi importante lá atrás na saída de bola. Andrei, para mim, é um dos sub-20 mais completos que a gente tem hoje no futebol brasileiro. Joga muito, faz a distribuição, como o próprio Emílio falou. É o menino que joga nos 3 terços. O primeiro terço ele faz a saída de bola, o segundo terço ele dá o combate, a construção, o terceiro terço ele finaliza. Esse menino é muito completo. Para mim, tem toda a razão da gente ter aí notícias de Barcelona tá procurando, Manchester City tá procurando, Real Madrid tá procurando, porque ele é muito diferente. Eu vi comparações ao Douglas Luiz, com todo respeito, o Douglas Luiz é um grande jogador. Mas o Andrei Santos é um menino muito mais completo ainda do que outros jogadores que passaram pelo Vasco da Gama também. É um dos meias que ele consegue. O Emílio faz a fala do Emílio na entrevista coletiva é bem dentro da realidade. Ele consegue estar nos 3 terços do campo. O mapa de movimentação dele mostra isso. Ele consegue armar o jogo, ele consegue dar uma saída de bola, ele consegue finalizar a jogada. Esse menino é uma joia que, imagine, ela ainda está bruta, né? Vai ser lapidada, tá desse jeito. Imagine Andrei Santos com mais maturidade, encorpado, com mais rodagem. Esse menino é o futuro do futebol brasileiro, sem exagero algum. Joga a bola demais. E eu digo, hoje eu tive o prazer de ver o Vasco jogando com Andrei, com Marlon, e fazendo uma bela partida. O meio de campo do Vasco completamente sincronizado, chegando ao ataque, ajudando na defesa. Teve alguns problemas de recomposição? Teve. Mas o que esses 2 meninos fizeram, sem cansar, em momento algum demonstraram cansaço, em momento algum você vê eles pedindo para sair. A questão física também muito boa. Então isso mostra que o Vasco hoje tem 2 crias, 2 gigantes vindo de dentro das suas bases, vindo criados dentro de São Januário. Isso mostra o quanto o Vasco pode produzir mais. Esses meninos passaram por um processo de transição, obviamente, foi bem feito. Tanto o Aguinaldo também, que eu acho que é um cara que vai subir muito, crescer muito. Temos outros nomes, como o Ryan, como o GB, como o próprio Estrela, como o Paulinho. Mas o Vasco hoje deu uma amostra que a base do Gigante da Colina, ela é grande, ela é farta, e ela traz jogadores que vão servir para o futebol mundial. De parabéns, que bela partida fizeram hoje Andrei Santos e Marlon Gomes. E digo sem medo de errar, foram hoje os principais culpados, vamos dizer assim, pela vitória do Vasco da Gama. Se tem hoje, a vitória do Vasco tem que ter um nome, Andrei Santos e Marlon Gomes. Foram eles que deram a vitória ao Vasco da Gama hoje. Foram eles que fizeram o jogo ficar mais fácil. Foram eles que deram a plástica ao jogo em São Januário. E o torcedor que foi a São Januário saiu de lá, aplaudindo, porque viram uma obra de arte dentro de campo. 2 meninos que demonstraram ser gigantes, seguraram a responsa e trouxeram 3 pontos importantíssimos para o Vasco da Gama. Aquele abraço, tamo junto, até a próxima, espero que você tenha gostado dessa crônica de análise e a gente volta em breve com mais informações do Vasco da Gama. Aquele abraço, tamo junto e até mais.